paz do Senhor, queridos, mais uma vez, Evangelista Wesley aqui falando com vocês. Tudo bom com você? Tudo em paz? Mais uma vez, pregando o Evangelho como tem que ser. A gente divulgou agora nos status durante a semana que a gente estaria falando um pouquinho sobre o Evangelho. E uma das questões mais levantadas neste tempo é: que evangelho é este que nós temos hoje presente? Eu quero de antemão, nesses poucos segundos, dizer que eu não me refiro à denominação, nem a pastor A, nem a pastor B, nem a segmento, nada disso, tá bom? O texto sagrado que eu quero deixar para a nossa meditação está em Romanos capítulo 2, capítulo 12, o verso 1 e 2, só para a nossa meditação, tá bom? O texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pensamento, culto pensante, né? É culto racional. Você não está longe de uma terra, você está presente. É um culto que você está apresentando, é um sacrifício que você está entregando. Isso é o texto. E não vos conformeis. Agora ele vem com algo diferencial, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Porque a partir do momento que você apresenta um culto racional, você está tendo consciência do que você está apresentando, então você vai renovar o mundo com o seu entendimento. Basicamente é isso que a gente vê no texto sagrado, certo? Do vosso entendimento, renovação. Algumas traduções vão dizer: à luz do vosso entendimento. E aí ele continua: para que experimenteis, versículo 2 ainda, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um bate-papo rápido para a gente meditar um pouco. O que é que ele está dizendo no texto? Ele está dizendo que a gente precisa apresentar um culto racional. Culto racional, eu já expliquei, é algo que você está consciente. É aquilo que eu converso às vezes com os alunos da EBD, com alguns amigos, e explico. Hoje a gente tem na igreja um ensinamento que nos apresenta uma forma de pedir as coisas a Deus, né? E tipo assim, eu vou dar isso a Deus para que Deus me dê aquilo. Eu vou ser dizimista para que Deus me entregue tal coisa. Eu vou dar uma oferta grande para que Deus me abençoe. E muitos líderes, muitas conversações, usam até textos bíblicos para embasar o seu pensamento. Só que na verdade eles terminam colocando a oração do crente como uma barganha a Deus. Isso se torna um perigo, na verdade. Por que é um perigo? Porque a gente corre o risco de estar ensinando errado. E quando a gente corre esse risco de ensinar as pessoas errado, ensinar que Deus agora aceita uma barganha, uma oferta para que Ele me abençoe, a gente encontra brechas. O que tem acontecido: você só é salvo se você for dizimista, você só vai para o céu se você fizer isso. A gente volta um pouquinho no passado, a gente vê a igreja romana fazendo isso, né, com as indulgências. Você só vai ter acesso ao céu se você for, de certa forma, pagar lá a sua entrada. Quando a Bíblia vai nos dizer que todo sacrifício, tudo foi feito pela pessoa de Jesus.
Então, se Jesus ele pagou o preço por nós, né? Por que nós hoje barganhamos com Deus? A ideia hoje da igreja está um pouco distorcida do original, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, daquilo que é profundo, né? Aí o texto vai dizer que nós devemos não nos conformar com este mundo. E a minha ideia agora é que, à medida que essas demandas, essas instruções, utilizando até mesmo um termo bíblico que a gente está usando agora na escola bíblica, essas heresias vão entrando dentro da igreja, como barganhar com Deus, a oração da luta com Deus, né? Eu não te largo se tu não me abençoar, né? Até creio que essas coisas, isso pode acontecer, claro, sim, acredito piamente nisso, mas existe um conceito nisso, existe uma falsa doutrina nisso. Deus não está dependendo de você para te abençoar, de maneira nenhuma. Na verdade, Ele já te abençoou, Ele já te deu a salvação. Jesus Cristo já morreu por você. Jesus Cristo já se entregou por você. Jesus Cristo já ressuscitou por você. Então, basta agora você aceitá-lo como Senhor da sua vida. É um texto, sabe um texto que eu gosto muito de Jesus? É que Jesus diz assim, olha, que Jesus diz que o primeiro mandamento é ouvir a Deus, né? E ele diz assim, olha, eu até estava com o texto aberto, mas fugiu aqui da página, eu não quero procurar para não perder tempo. Mas ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí ele diz, com todo o vosso coração e com todo o vosso entendimento. Não é amar a Deus com demência. Não, você tem que ser racional. Você tem que ser racional, tem que estar consciente do que você está fazendo. Conhecedor do Deus que você serve. Conhecedor dessa divindade que você acredita. E sabe o que acontece? Quando a gente barganha, a gente está acreditando num Deus pequeno demais. Um Deus que vai trocar a bênção da eternidade por um copo d'água. Um Deus que vai trocar algo sobrenatural. Eu quero uma casa, eu quero um carro. E essas modinhas vão entrando dentro da igreja. E quando eu falo de que evangelho é este que a gente tem vivido, é porque hoje ter uma vida plena, transformada, liberta na pessoa do Evangelho de Cristo não consiste mais simplesmente em pregar a verdade. Vai consistir em andar de uma forma diferente, em dar a melhor glória, dar a melhor oferta, estar em todos os cultos, estar presente na igreja, estar fazendo ou tendo amizade com A, com B, com C, quando esse evangelho vai adentrando dentro da igreja, as modinhas vão entrando dentro da igreja e nós vamos aceitando essas coisas com o passar do tempo. Nós vamos vivendo de acordo com o andar da carruagem, né? A gente vai empurrando andando conforme vai andando, assim. Vai tudo dizendo, faça assim, vamos fazendo. Quando a Bíblia manda a gente ter consciência do que faz. E aí eu pergunto para você, que evangelho é esse que nós temos vivido hoje? O evangelho da barganha. Me dá que eu te dou. Me entrega que eu te entrego. Quando ele já fez todas as coisas. O texto diz aqui bem claro. Apresentei
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero dizer para você não orar pedindo as coisas a Deus, de jeito nenhum. Pode orar, continue orando, continue batalhando pelo seu desejo, pelo que você acredita, pelo que você pede a Deus, pelo que você anseia em conquistar. Contudo, entretanto, todavia, tendo o cuidado de não transformar o Deus que você serve num Deus pequeno com D minúsculo. Quando você acredita que se você não fizer, Deus também não vai fazer, você corre o risco de transformar esse Deus num Deus com D minúsculo. A Bíblia diz que Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é Senhor, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Jesus tem todos esses atributos. Tudo está sobre ele. A Bíblia diz que todo principado está sobre os seus ombros. E nós, tão pequenos, queremos ainda que ele nos conceda algo se nós simplesmente colocarmos algo na sua presença. Estamos barganhando. E o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho da oferta e da procura. Você oferta e você conquista. Você procura e você acha. E o evangelho que Jesus Cristo ensinou é um pouco diferente. A nossa responsabilidade diante da palavra pregada, diante da palavra do Deus vivo, a nossa responsabilidade pode levar pessoas ao céu. Porém, a nossa irresponsabilidade na pregação errônea pode levar pessoas ao inferno. E aí é onde entra o grande prejuízo para o evangelho. Porque você querendo ou não, você crendo ou não, sabe quem é que perde? É o evangelho. Quando você prega uma palavra errônea, quando você não tem o cuidado, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha a responsabilidade do texto sagrado. Se não me falha a memória, é capítulo 4 de 1 Timóteo. Deixa eu só puxar aqui da memória, porque eu não gozo de tanta... e até já gozei, viu? Já tive essas memórias aí. 1 Timóteo, capítulo 4, se não me falha a memória. Ele diz... Cadê, meu Deus? Versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja o que ele diz. Tem cuidado de ti mesmo. O culto racional é um culto pensante. O que é que eu estou oferecendo a Deus aqui agora? Um louvor para mostrar para o pastor que eu estou cantando? Ou um louvor que eu estou, independente de quem está na igreja ou no templo, no ato da congregação, onde quer que seja, o meu louvor é para o Senhor. Ainda que eu fale errado, ainda que eu me expresse errado, ainda que eu saia do tom, mas o meu louvor não é para agradar pastor, agradar congresso. Se a gente abrir um parêntese aqui, a quantidade de congresso, de festividade que tem hoje dentro da igreja, isso tem abalado a fé de muitos, porque tem gente que nem quer ir mais num culto festivo, porque acha que é muita zoada
para pouca presença de Deus. É o que está acontecendo hoje. A gente não consegue enxergar Deus em alguns congressos. Me perdoe aí, você que gosta de congresso, que faz congresso. Me perdoe aí, você. Tá? Mas tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha o que ele continua dizendo. Persevera nestas coisas. O grande cuidado, precisamos nos moldar à palavra de Deus para não causar danos ao Evangelho. Isso eu li num livro, O Ministério da Palavra. Então a gente precisa se moldar o nosso coração, o nosso entendimento, à luz da palavra de Deus, para não causar danos ao Evangelho. É o que tem acontecido hoje. Alguns pregam o que querem, ensinam o que querem. Eu escutei uma expressão há alguns anos atrás, de um pastor, eu não me recordo o nome dele, mas eu escutei essa palavra e eu guardei. Porque tem coisas que a gente guarda e tem coisas que a gente não dá nem atenção, nem merece ser guardada no nosso coração. A Bíblia diz que a gente tem que guardar, reter o que é bom, né? E tem algumas coisas que a gente guarda, são pérolas que vão nos deixando. E esse pastor disse assim o seguinte: vai chegar um tempo, Wesley, que vão subir no altar, no púlpito da igreja, alguns animadores de palco, alguns obreiros que vão tocar flauta, para pessoas dançarem, cantarem e se ludibriarem ali, vão ficar muito alegres. Mas no terminar desse culto, nada muda, nada acontece, nada modifica. E eu guardei isso aí. E hoje eu estou vendo muitas coisas acontecendo. Sabe por quê? Porque o Evangelho, hoje entrou o Evangelho da facilidade. E o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo assim, ó: persevera nestas coisas, porque fazendo isto, olha o que ele diz. A grande responsabilidade, precisamos nos moldar à palavra de Deus, para não causar danos ao Evangelho ou à palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ponto e vírgula, ele pensa. Dá um espaço para você respirar. Persevera nestas coisas. Quando ele dá esse espaço para você pensar, é porque você tem que pensar em ter cuidado de si mesmo e da doutrina. O que é a doutrina? Agora eu vou ter cuidado. Aí, olha o que ele diz. Persevera nestas coisas. No cuidado de si e na doutrina. Aí ele continua. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Eu só tenho agora pouco tempo, para não ficar um vídeo muito grande. Mas você já parou para pensar que tem muita gente preocupada em salvar ninguém? Primeiro que o evangelho hoje pregado é o evangelho terreno. É o evangelho de viver na terra. É carro, é moto, é casa, dinheiro, emprego, salários, casamento top. Só isso. Céu não se ouve mais. Palavra contra pecado não se escuta mais. O evangelho da transformação parece que está sendo esquecido em alguns altares, em alguns púlpitos da igreja. E aí eu trago essa reflexão para você meditar, pensar e procurar entender melhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Fazendo isso, e olha que ele diz assim, fazendo isto. Existe uma diferença do isso e do isto, né? É algo que você dá valor a isto. A isso é como se a gente não desse muito valor. Isso é algo superficial. Isso é algo simplório demais. Isso é algo irrelevante.
Mas quando a gente trata isto, a gente está dando valor. Isto é um copo com água, um copo de vidro. Isto é a palavra de Deus. Isso é a palavra de algum escritor comum, básico. Só para a gente parafrasear. Fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como a quem te ouve. Que tenhamos cuidado em não nos moldar conforme os valores deste mundo, conforme o que tem adentrado pela porta da igreja, conforme o que tem adentrado pelos portões da igreja, nos púlpitos tem sentado, às vezes do seu lado na igreja tem sentado, às vezes algumas modas chegando. Se a gente for falar de moda aqui, misericórdia. Paremos e pensemos. Deus é o mesmo. Jesus é eterno, Senhor, único, verdadeiro, Salvador de nossas vidas. E nós estamos pregando o Evangelho da facilidade. O Evangelho que não leva para o céu. O Evangelho da negação. Que possamos meditar e acreditar que o Senhor continua sendo Senhor das nossas vidas. Que o Senhor continua sendo o verdadeiro. O Evangelho que hoje eu quero dizer para você é o Evangelho sacrificial. É o Evangelho que você vai ter que perder. Vai te fazer sofrer. Você vai sentir dor. Você vai chorar. Você vai ser perseguido. Mas você vai ser transformado. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Que o Senhor estenda sobre ti a sua mão e te dê paz neste dia. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.